GEAD. Sou professora Cacilda, dou aula nas escolas públicas do Distrito Federal e trabalho com formação continuada de professores. No texto 1 dessa semana, disponibilizado pelas autoras, tem um trecho que diz que Barreto afirma que design didático é uma boa ideia que encontrou caminhos para fazer diferença na vida de alguém que está tentando aprender alguma coisa. Diante disso, e fazendo analogia com o curso que ministro, em que a maior parte é à distância, eu ressaltei 4 características, 2 voltadas para os professores, que são planejamento e criatividade, que está envolvido no nosso curso, pois planejamento é a base de tudo, e a criatividade entra no sentido de tentarmos modificar as aulas tradicionais de matemática. Bolei algumas atividades que são desenvolvidas com os professores e, a partir daí, essas atividades são desenvolvidas por esses professores cursistas com seus alunos nas escolas. As atividades foram pensadas de tal maneira que, para o aluno, elas têm um efeito lúdico e que os conhecimentos sejam construídos de forma coletiva através da elaboração de conjecturas e da validação dessas conjecturas. Bom, uma das oficinas que eu escolhi falar hoje foi a oficina de Tangram. Nessa oficina, nós iremos precisar papel canson colorido. Fora isso, temos um roteiro de estudo que contém a lenda do xadrez. Mostrar a história para os alunos é sempre interessante, é uma parte da aula que eles gostam muito. Isso, de certa forma, na minha prática, eu tenho percebido que aproxima os professores dos alunos. Bom, a partir daí eu tenho o Tangram tradicional. Fora isso, algumas figuras sem as subdivisões, que são figuras que os alunos irão construir, cada grupo, a referência de onde eu fiz a pesquisa, e a partir... Nesse caso, o que ele faz? Cada grupo recebe uma dessas partes e então eles recortam e recebem também uma folha de fundo. Além do Tangram, que eles terão que recortar, e da folha de fundo, que eu escolhi a cor preta, que dá um destaque maior nessas cores vibrantes, eles recebem uma figura dessa forma, na qual eles irão tentar montar o helicóptero. Então, aqui pra gente, o Tangram é constituído de 7 peças, um quadrado, um triângulo, 2 triângulos menores, 2 triângulos maiores e um paralelogramo. Então, na verdade, são 7 peças, 5 delas são triangulares, todos triângulos retângulos e isósceles, um paralelogramo e um quadrado. A partir daí, eles tentam montar a figura, então essa é a parte lúdica. Nesse caso aqui, para montar o helicóptero, como eu já sei a montagem, então nós vamos utilizar um paralelogramo. Depois desse paralelogramo, nós vamos utilizar um dos triângulos maiores, nesse sentido aqui. Depois disso, nós iremos utilizar o outro triângulo maior nessa posição, um triângulo menor que servirá de hélice, outro triângulo menor que também servirá de hélice, um triângulo médio que se encaixará aqui embaixo e o quadrado encaixando. Daí a gente tem o helicóptero montado. Depois de feita essa ludicidade, aí entram as medições, o descobrir que tipos de triângulos são, quais são os ângulos internos desse triângulo, quais são as medidas desse triângulo e, dependendo do grau, se for ensino médio, da etapa de ensino, a gente pode falar até em equivalência, pois 2 desses triângulos menores, na verdade, eles compõem, por exemplo, o losango, o paralelogramo. Que ganhos que eu tenho nisso? Eu saio da aula tradicional, eu uso um material que chama a atenção dos alunos, eles se divertem um pouco e acabam aprendendo na prática, pois esses conhecimentos, essas equivalências, essas conjecturas não são dadas aos alunos, são feitas perguntas que induzam eles a chegar a essas propriedades.
Então, é um modo diferente de planejar uma aula de matemática, que tem a ver com design didático e tem a ver com criatividade. Espero que vocês tenham gostado.